Então, gente, bom dia a todos que estão aqui hoje para falar um pouquinho sobre as soluções alternativas. Agradeço muito, né, ao público que a gente conseguiu reunir aqui hoje. A gente teve mais de 100 inscritos, então acredito que à medida que der o horário das 10 horas, o pessoal vai começar a entrar ainda mais aqui. Isso demonstra, né, o quanto é importante a gente trabalhar esse assunto, a gente falar sobre as soluções alternativas, a gente incorporar essas soluções alternativas na universalização. Então, eu acho que a ABAR está num rumo muito assertivo, lançando hoje esse projeto, né? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Luísa Castri, estou na Arcesp atualmente. E, enfim, esse webinar, como eu comentei, né, marca o início desse projeto de normatização e capacitação sobre as soluções alternativas para abastecimento de água e esgotamento sanitário, que está sendo promovido, então, pela ABAR, né, Associação Brasileira de Agências Reguladoras, visando dar suporte a todas as entidades reguladoras infranacionais no atendimento de um dos itens obrigatórios que a ANA trouxe, né, na sua norma de referência número 8, que foi aprovada pela resolução da ANA 192 em 2024. Então, só lembrando, né, fazendo um breve histórico em relação a essa norma, a gente tem um artigo, o artigo 20, que estabelece, né, que as ERIs terão o prazo de 12 meses a contar a partir da publicação da norma, que foi em maio desse ano, para definir, né, o que são as soluções alternativas adequadas. E aí, considerando, enfim, todo esse contexto brasileiro e também a diversidade de soluções existentes, e visando também, né, minimizar um descompasso dessas soluções definidas como adequada pelos diferentes reguladores, a ABAR, de forma muito assertiva, então trouxe esse projeto, né, que tem diversos produtos que a gente vai explicar hoje aqui para vocês, mas que passa por um processo de normatização, de análise de impacto regulatório e também, no final, uma capacitação visando dar apoio para todos os seus associados, né, e também os interessados em relação a esse tema, para a gente ter, né, uma normativa que seja aderente a todo esse contexto e também visando atender aí a esse prazo que a Ana trouxe para a gente. Então, nesse sentido, eu queria muito agradecer o apoio, né, do presidente Vinícius Benevides, queria agradecer muito o apoio do diretor Samuel Barbie, que desde o início, né, apoiaram a viabilização desse projeto que o GT de Água e Esgoto da CTC trouxe, né? Então, eu, enquanto coordenadora, e o Otávio, da Arçai Minas Gerais, também, enquanto coordenadora, a gente trouxe essa questão, né, para dentro da CTC e prontamente, né, tanto o presidente quanto o diretor apoiaram a gente para conseguir viabilizar esse projeto. Então, eu queria muito agradecer, né, esse apoio que vocês nos deram e que estão dando, né, para todos os reguladores. E aí, por isso, a gente está com os dois aqui hoje, né, para fazer essa abertura oficial, para trazer também um pouquinho mais de informações sobre a consultoria, que vai, eu tenho certeza, né, auxiliar muito os reguladores a cumprir com os requisitos da NR número 8 e também, né, o cálculo das metas de universalização. Então, eu queria passar a palavra para o presidente Vinícius, para ele fazer aqui essa abertura. Vinícius, obrigada, seja muito bem-vindo e a fala está com você. Bem, obrigado a todos e todas que estão aqui nessa sala, né? Você sabe que essa parte de capacitação, essa talvez seja um papel central que a BAR tem, né? Anos andamos fazendo as continhas, já passou algumas dezenas de milhares de pessoas nos nossos cursos de capacitação, né? Para vocês terem uma noção, nós fechamos outro dia a continha, só as câmaras Vinícius, eu acho que, não sei se você está nos ouvindo, mas a sua fala está travando um né, cerca pouquinho. de 400. Então, basicamente, essa parte de capacitação é uma coisa muito importante para a gente, talvez seja o nosso carro-chefe,
Eu costumo falar dos eventos aí que a gente tem participado, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que eu não conheço outra entidade de reguladores que capacita tantas pessoas por ano. Nós temos capacitado aí nos últimos 2 anos, se não me engano, alguma coisa em torno de quase 15 mil pessoas, né? Então, é uma parte fortíssima. E com a questão das normas de referência, especialmente, né, a BAE eu acho que está crescendo muito, porque ela tem trabalhado, eu acho, talvez, as contribuições mais importantes que a ANA tem recebido, tem sido da BAE nas questões das normas de referência. Eu vou falar também do Rui Cunha Marques, é um velho amigo. Eu conheci o Rui Cunha Marques, tinha cabelo assim, sobrando, igual a Luísa tem, né? Então, e ele já está perdendo um pouco, né? Ou seja, menos preocupação, amigo. Eu falo assim porque realmente eu tenho uma relação especial com ele, né? E todos os nossos congressos, o Rui está presente, né? Temos também o Jaime e o Jorge também, né? Pessoas importantes de Portugal. Eu falo isso porque eu sou português também, eu tenho dupla nacionalidade, eu tenho um carinho especial com Portugal, que tem nos auxiliado bastante. Eu queria só fazer um breve comentário, é que este ano que passou, um ano muito difícil, né, para as agências reguladoras, especialmente as federais. Nós temos atuado bastante na questão da autonomia das agências, né? Agência sem autonomia é melhor fechar, vira uma autarquia comum do governo. Então, isso tem sido uma briga muito grande e a gente tem ganho, né? E no ano passado nós tivemos a emenda 54, numa resolução, numa medida provisória, a 1154, que tirava as atribuições das agências, conseguimos reverter, foi um trabalho muito grande. Este ano também estamos com uma PEC, né, que faz algumas mudanças importantes na questão das agências, questões administrativas. As agências estão com pouca autonomia para a contratação de pessoal, especialmente as federais, nas questões econômicas também, né, o corte é muito acentuado nas agências reguladoras federais, e especialmente uma nos preocupa bastante, que são as agências, a Casa da ANEEL, que tem convênio com mais de 10 estados, né, e isso tem uma repercussão nos estados. E, normalmente, o que acontece nas federais se repercute nas infranacionais. Então, nós temos uma agenda bastante importante aqui em Brasília, com os políticos, né, que acabam tudo caindo dentro do Congresso em relação às autonomias das agências. Então, além da parte de cursos, nós temos lutado bastante a questão da autonomia das agências reguladoras. Voltando para uma parte um pouco mais light, mais gostosa, né? Essa parte de capacitação, que depende exclusivamente da gente, e a gente apoia sempre, né? Tendo recursos, né? Nós apoiamos sempre a capacitação e tentamos trazer os melhores para nos ajudar, né? Temos tido apoio do BID para isso, temos tido o apoio de diversas outras entidades que nos apoiam e nos dão a possibilidade de termos, eu falo com muito orgulho, eu estou há 27 anos na regulação, de termos gente de primeiro time aqui no Brasil atuando na regulação. Eu fora, já morei, já trabalhei lá fora, e aí nós podemos nos orgulhar da regulação do Brasil. Aproveitando, já fechando a minha fala, né, eu vou tentar, viu, Rui, no curso que se inicia em março, pelo menos 1 hora, mas eu queria dizer que no ano brasileiro de regulação, do Congresso Brasileiro de Regulação, que de metros quadrados, nós teremos uma área agora de 6 mil metros quadrados, uma cidade belíssima, em vez de 20 estandes, nós vamos ter 40 estandes. Então, nós estamos cuidando intensivamente. A gente começa, vai ser daqui a um ano, mas a gente já começou a trabalhar já há alguns meses em cima disso, né? Então, vocês têm um papel importantíssimo, vocês reguladores, né? No último evento, nós tivemos 214 artigos inéditos inscritos no nosso
Congresso. Esperamos que o lema, nós temos que superar o Congresso anterior, tanto em quantidade também em qualidade. Tá? Então, basicamente é isso. Tenho muito orgulho de estar aqui, cumprimentar a Luísa, o Samuel, o Pedro, o Rui Cunha Marques, que está aqui, e também o Otávio, que está, né? Então, queria cumprimentar a todos vocês e devolvo a palavra aí para quem tiver que falar. Eu não sei como foi feito, né? Se é a Luísa ou se é o Samuel que vai falar, mas está devolvido aí, Luísa. Obrigado, um grande abraço, um excelente webinar hoje e depois um excelente curso em março. Muito obrigada, presidente Vinícius. Acho que é muito importante a sua fala aqui para a gente abrir, né, esse projeto aqui com todo mundo. E de imediato eu já passo a palavra também para o diretor Samuel, né, diretor da ABAR e também da ARSAI de Minas Gerais, para também dar as boas-vindas aqui para o pessoal e falar um pouquinho do projeto. Será que Samuel não está entre nós? Eu acho que ele teve aqui um probleminha. Luísa, creio que o Samuel caiu. Ele disse que está tentando retornar. Ah, então tá. Bom, então, gente, enquanto o Samuel está tentando retornar, eu queria explicar para vocês, então, como é que vai funcionar a dinâmica de hoje, né? Então, a gente vai ter, né, depois da fala do Samuel, a gente vai ter uma apresentação do professor Rui Cunha Marques, da consultoria RPG, que é a consultoria que foi contratada pela VAR para poder tocar esse projeto de normatização e capacitação. E aí a nossa ideia depois, né, é que a gente abra a palavra para aqueles que quiserem se manifestar sobre os pontos que vão ser levantados nessa apresentação, né? Então, o professor Rui, ele vai abordar diversos aspectos da norma, diversos aspectos das soluções alternativas, e depois vai deixar aí alguns questionamentos para o debate, porque hoje o que a gente mais gostaria, né, é fazer uma tomada de subsídios com os reguladores para entender, né, quais são os pontos de atenção que a gente precisa considerar dentro desse projeto, para entender se existem já algumas experiências que estão sendo realizadas nas ERIs, e até também tirar algum tipo de dúvida, né, em relação ao aspecto técnico operacional dessas soluções, como é que isso vai funcionar na prática, aspectos tarifários também. Então, a ideia é a gente deixar, né, um tempo aí para o debate. E aí eu queria pedir para vocês, né, quem quiser se manifestar, for deixando essa vontade ali no chat, que o Otávio ele vai estar coordenando essas manifestações, né, por ordem de pedido. E aí a ideia é que a gente abra a palavra aí para o pessoal falar, de preferência aí até mais ou menos uns 3 minutos, para que a gente possa promover, né, a participação de mais gente possível. Então, a gente também, né, durante a inscrição, vocês, quando fizeram a inscrição para esse webinar, foram feitas algumas perguntas também, e a gente percebeu, né, que existem iniciativas já de algumas entidades reguladoras na regulamentação desse assunto. Então, se o pessoal dessas agências, né, a gente mapeou ali a ARES de Santa Catarina, a AGIR de Santa Catarina, a AGER do Rio Grande do Sul e a ARCE, ou se também tiverem, né, outras agências que já estejam regulamentando esse assunto, e se vocês quiserem se manifestar para falar um pouquinho, compartilhar esse processo, né, como é que foi isso, eu acho que também seria muito oportuno, porque a ideia realmente é a gente fazer uma tomada de subsídios para poder endereçar esses assuntos durante o projeto que vai ser realizado pela consultoria, tá bem? E aí eu também queria reforçar, né, que a gente vai disponibilizar também depois, né, ali no chat, o Otávio também vai estar organizando isso, a gente vai disponibilizar um formulário onde a ideia é que vocês coloquem essas percepções, esses pontos de atenção sobre o que foi falado aqui, ou também, né, sobre outras dúvidas que vocês tiverem, para a gente ir coletando esses subsídios, tá bom? E eu acredito que, então, agora o Samuel acho que já está de volta, então eu queria passar a palavra para ele explicar um pouquinho sobre como vai funcionar o projeto,
e aí depois a gente continua com a apresentação do professor Rui, tá bem? Samuel, está por aí? Tô sim, Luísa. Desculpa, eu caí, ralei o joelho aqui com a minha conexão, mas está tudo certo, já estou de volta. Bem, primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu tenho um prazer enorme de estar podendo falar aqui com vocês. Como vocês sabem, o Vinícius já inicialmente abriu aqui falando, né? Acho que capacitação está no DNA da ABAR e é sempre muito bom quando a gente leva alguma ideia, alguma contribuição e eles rapidamente, né? O presidente, o Silvio, abraçam rapidamente e dão, né, esse suporte para a gente, porque aqui é um coletivo, né? Então a gente se ajuda enquanto agências naquilo que a coletividade traz, né, de sinergia para a gente chegar nos resultados que esperamos. Então, assim, dentro do ambiente da minha fala, primeiro, né, obviamente cumprimentar a todos, cumprimentar tanto o presidente quanto Luísa, professor Rui, Pedro, que está aqui com a gente também, né, e Otávio, enfim, todo mundo que está participando aqui dentro do ambiente desse curso, que está organizando, né, toda essa capacitação. A gente está hoje com uma expectativa muito grande, eu estou vendo aqui que já são 91 presentes, se eu não me engano a gente tem mais de 100 participantes cadastrados, e é muito importante, né, a gente comentar o tanto que a gente, aqui enquanto ABAR, tem de fato internacionalizado, né, as nossas tratativas. A gente vê que já houve cursos como, por exemplo, o Regulatory Delivery, nós já tivemos recentemente, vai ter uma segunda edição do curso de regulação contratual com a PURC, agora mais esse de soluções alternativas, dentre diversos outros que o Rui já ministrou aqui com a gente, sempre tentando trazer essas soluções para cada um de nós aqui dentro das agências, né? Porque a gente tem as melhores referências internacionais para replicar dentro do Brasil aquilo que deu certo, né, em outros países. Dentro desse ambiente, pessoal, esse curso de capacitação, eu já mandei, inclusive, isso em algumas, já falei em algumas palestras, né, na CTSAN, no FIAR, já comentei um pouquinho também nos nossos grupos de WhatsApp, mas eu acho que é sempre bom reforçar, né? Esse projeto, ele vem com um grande objetivo da gente tentar normatizar e padronizar os entendimentos sobre soluções alternativas. Assim, uma percepção que a gente tem, inclusive, dessas experiências internacionais, é que a universalização ela é praticamente impossível de se alcançar, inclusive com os índices que o novo marco de saneamento propõe, se a gente não considerar e não tratar conjuntamente as questões das soluções alternativas. Inclusive nos países mais desenvolvidos, né, a gente vê que a solução de rede, obviamente que ela é majoritária, mas às vezes as soluções alternativas chegam a 10% a 15% do total dos atendimentos. E a gente está falando aqui numa necessidade de 99% de atendimento de água e cobertura de água e de 90% de tratamento de esgoto, de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Então, se a gente não considerar e não planificar o entendimento sobre as soluções alternativas adequadas, esses números que já são difíceis de se alcançar normalmente, eles seriam impossíveis, né, e intragáveis se a gente não considerar soluções alternativas. Então é muito importante que a gente planifique, né, esses entendimentos. E dentro desse ambiente, e aí Otávio e Luísa, que estão presentes aqui, que são os nossos coordenadores do grupo de água e esgoto, que foram os grandes motivadores desse trabalho e que merecem, de fato, reconhecimento por isso. Porque eles perceberam, né, essa necessidade em função da norma de referência 8 da ANA, que colocou, né, essa atribuição nas agências reguladoras infranacionais. É óbvio que isso, de certa forma, está dentro do escopo do novo marco de saneamento, mas a ANA trouxe aí um detalhamento maior, colocando que as agências infranacionais, até maio do ano que vem, e aí tem uma discussão que a gente vai passar ao longo do webinar sobre uma possibilidade de avaliação disso até agosto do ano que vem. Eu acho que o Otávio e a Luísa podem esclarecer um pouco melhor essa situação, que foi debatida, inclusive, né, na última CTSAN também, mas que traz essa necessidade de as agências estarem em linha com aquilo que está disposto, né? E dentro desse ambiente, a gente falou, olha, vai ser muito difícil dentro desse tempo, dentro desse prazo, a gente estabelecer tudo isso de forma ainda mais, digamos assim, pelo menos coordenada ou planificada, porque isso é essencial para os indicadores. A gente está falando dos indicadores de atendimento e cobertura, que são indicadores essenciais para o acompanhamento da prestação dos serviços e que vão ser considerados. Ou seja, se lá no Rio Grande do Sul eu tiver uma tratativa, em Minas eu tiver outra, no Ceará eu tiver outra, eventualmente a gente pode ter apurações também que são distintas desses indicadores
E óbvio que cada agência reguladora tem sua liberdade para definir e orientar, né, as suas regulamentações, o que são as soluções adequadas frente às suas realidades, mas o ideal é que a gente tenha pelo menos um documento de referência catalogando quais são essas soluções, quais são as soluções praticadas no mundo, quais podem ser consideradas adequadas ou não, qual o custo, qual o preço, né, disso para a sociedade, para os usuários, como que a gente faria isso por meio de uma análise de impacto regulatório? E aí esse questionamento bateu muito forte para a gente, porque imagina se cada agência reguladora fosse fixar uma coisa diferente, tendo que fazer sua própria IR, tendo que fazer sua própria normatização. Tudo isso tem um escalonamento, tanto de efeitos quanto de custos associados. Então a gente pensou, por que não a ABAR, enquanto o ambiente que colegia, né, as várias agências, ser o ambiente de compartilhamento de uma consultoria sobre esse tema? Porque aí a consultoria vai sair 50 vezes mais barata, né? Se a gente pega essa consultoria e divide por 50 pessoas que vão estar dentro de uma sala, que vão receber uma capacitação, e junto com essa capacitação, um documento de AIR, um documento, né, de minuta de resolução, e todo esse catálogo, digamos assim, de soluções, é muito mais barato, é muito mais eficiente, é muito mais rápido e é muito mais interessante. Então, a ideia dessa capacitação é exatamente essa, é de trazer um pacote completo para a regulamentação, dentro do prazo das agências, que a gente possa, inclusive, cumprir com todas as etapas de consulta e audiência pública, já com esses documentos em mãos, né? E com uma capacitação que multiplique esse conhecimento para todas as agências. E por isso que é importante a participação de vocês. Hoje, a gente tem aqui 25 vagas das 50 propostas, né? A gente tem 25 vagas já cobertas, entendeu? Nesse processo. Então, qual que é a grande ideia aqui? Que a gente chegue nas 50, que é o que empata o investimento que a gente realizou. Então, a gente está promovendo esse webinar, inclusive, para fomentar vocês. Olha, nós estamos aqui já com 95 participantes hoje. Dos 95, a gente tem aí 25 que já estão comprometidos e tem 25 vagas liberadas. Nós somos 63 agências reguladoras. Ou seja, se a gente tiver uma pessoa de cada agência reguladora, a gente ocupa todas as vagas aí do curso e a gente consegue multiplicar isso para todas as instituições filiadas à ABAR, tá? Bem, algumas questões que eu queria trazer para vocês também. A gente tem aqui descontos progressivos, tá? Então, se a agência reguladora opta por catalogar, digamos assim, por inscrever, né, mais servidores, a gente tem ali para 2 servidores 5% de desconto, para 3 servidores 10% de desconto, para 5 ou mais servidores 15% de desconto, tá? De servidores inscritos. E para esse webinar, a gente está fazendo uma condição de fato especial, que é a questão de ampliar o período, né? A gente tinha colocado até o dia 6, se eu não me engano, né? Que foi na semana passada, o primeiro lote de inscrições, que estava pelo valor de R$ 6.600. De novo, tá, pessoal? Esse valor ele pode parecer alto, mas não é, porque a gente está rateando uma consultoria internacional para 50 participantes. Então, o valor agregado disso é muito maior do que o valor que a gente paga nessa inscrição, tá? A gente está estendendo o primeiro lote até o dia 13, que é sexta-feira agora, exatamente por conta de uma condição especial para quem está participando, para quem está inscrito. Os 101 inscritos desse webinar podem conseguir ainda essa condição diferenciada para pagar R$ 6.600 e ter acesso a todos esses materiais de forma tempestiva, dentro do tempo, né, que a gente precisa para regulamentar isso e ter a comprovação junto à ANA do cumprimento desse requisito da norma, tá? Então, para quem está inscrito aqui, tem essa condição especial de até o dia 13 garantir a sua inscrição com esse valor diferenciado. Depois desse período, ou se não tiver inscrito no webinar, a gente tem já o valor do segundo lote, que seria de R$ 7.700. Para fazer essa inscrição e ter acesso a todo esse material, tá ok? Você tem que entrar lá em abar.org.br, eu acredito que o Otávio está colocando aí no link aí no chat aí embaixo, /soluções -hífen, né, alternativas. Lá dentro tem todo o material, a gente está explicando tudo, como que esse processo vai ocorrer. Então, todos esses documentos que eu falei, a IR, a minuta de resolução, um documento com o catálogo das soluções alternativas, a gente vai disponibilizar isso para todos os participantes que estiverem inscritos, tá ok? E você só precisa basicamente clicar lá em fazer pré-inscrição, tá? Depois que você clicar em fazer pré-inscrição, você vai preencher um formulário, é super rápido, você garante a sua vaga e você recebe uma carta compromisso, que é para você assinar junto com a sua agência, para dizer que você, olha, eu tenho um compromisso aqui com a ABAR,
eu tenho compromisso com essa capacitação, eu quero receber essa capacitação, e aí a sua instituição valida isso junto à ABAR para poder proceder aos processos de empenho, de liquidação, de pagamento, que podem, inclusive, ser realizados depois da prestação do curso, lá em março do ano que vem, depois que todos os orçamentos das agências abrirem. Se você tiver orçamento remanescente esse ano e ainda conseguir utilizar o valor desse ano, também é possível. Então, isso aí é toda uma negociação e etc. que corre lá junto com a organização do evento lá na ABAR, tá? Sobre este webinar, de novo, esse webinar é gratuito, é liberado, ele é aberto para todo mundo, mas ele é composto, ele compõe o curso, tá ok? Qual que é a ideia da gente fazer esse webinar aqui? Primeiro, é escutar de vocês, é entender de vocês quais são as perspectivas desse trabalho, se você já tem ou não resoluções estabelecidas sobre esse assunto, se vocês têm questionamentos ou aprimoramentos que podem ser trazidos para o ambiente dessa capacitação e dessa produção dos conteúdos que o Dr. Rui, junto com o Pedro, estão produzindo, tá bom? Então, a nossa ideia aqui é o quê? É alinhar a expectativa, é compreender as necessidades de vocês, é enriquecer o conteúdo da consultoria. Então, eu já queria agradecer vocês que se inscreveram, que estão acompanhando a gente aqui, porque o conteúdo que vocês mandaram já orienta, inclusive, a apresentação que o Dr. Rui vai fazer. Dentro da inscrição do formulário, vocês já fizeram alguns preenchimentos que já orientam aqui a apresentação que vai ser feita daqui para frente. Então, eu queria só fortalecer de que é muito importante que vocês se inscrevam, a gente tem só 50 vagas, a gente não sabe se vai conseguir expandir o espaço para mais pessoas, mas é extremamente importante que vocês, agências reguladoras, tenham isso, porque é um quesito impreterível, tá? Para o cumprimento da norma de referência 8 e muito além do cumprimento da norma de referência, que eu acho que isso ainda é o menos importante de tudo que a gente tem aqui nesse ambiente. Mas o mais importante são o cumprimento dos indicadores de referência e o nivelamento disso, porque isso pode gerar, de certa forma, caducidade contratual, procedimento administrativo, pode gerar irregularidade contratual. Então, isso gera uma série de impactos para a sociedade, mas o mais importante também é zelar pela universalização. E a universalização nunca vai ser atingida sem rede mais soluções alternativas. A partir do momento que a gente define essas coisas, planifica, compreende isso, a gente tem um potencial muito maior de atingir as grandes metas que a lei colocou para a gente, que são as metas do novo marco, as metas de universalização. Então, eu queria, com essa fala, desejar aí um excelente webinar a todos e agradecer pelo excelente público na minha avaliação que está acompanhando aqui esse webinar e convidá-los, de fato, a se inscrever para que a gente cumpra com as 50 vagas e essa modalidade de contratação, ela, de certa forma, seja multiplicada para outras soluções que a gente pode gerar em conjunto. Uma associação serve para servir aos seus associados. E aqui o que a gente está tentando fazer é exatamente isso: gerar valor para os associados a um custo muito baixo, com um resultado potencial muito elevado. Você imagina se cada agência fosse contratar uma própria consultoria pagando 500 mil reais, 1 milhão de reais. Não, você pode ter uma consultoria num porte desse por 6.600 ou 7.700 reais, e isso é gerar valor para vocês associados. Pessoal, obrigado, sorte aí para a condução do webinar, né? A qualidade a gente já tem, então só desejo sorte aí ao professor Rui, à Luísa, ao Pedro, ao pessoal que vai conduzir aí a apresentação. Ótimo, Samuel, obrigada aí pela sua fala. Acho que é bem importante o pessoal entender a importância, né, desse trabalho todo que a gente está trazendo. E eu só queria passar pelos produtos, né, explicar um pouquinho melhor eles, que eu vi que o pessoal tem bastante dúvida ainda nesse sentido. Então, o Otávio até já disponibilizou ali no chat para vocês entenderem, né? Então, a gente tem o plano de trabalho que já foi produzido pela consultoria e já foi validado também pela equipe da ABAR que foi formada, né, para poder validar essa consultoria. A gente tem depois o webinar que está acontecendo hoje, então também é um grande marco para a gente ter essa coleta, essas impressões, essas percepções das entidades reguladoras, para poder formar o próximo produto, que é o produto documento base, né? Que vai realmente trazer diversas questões que precisam ser consideradas dentro dessa normativa. E aí eu queria passar com vocês o que vai conter esse documento base, né? Que é o produto número 3. A gente vai falar sobre conceitos e premissas, né, em relação às soluções alternativas, aspectos legais e responsabilidades, né, em relação a esse tema,
qual que é a cadeia de serviço, né, relacionada às soluções alternativas, cada uma dessas etapas, como elas podem ser descritas. Vamos passar também por aspectos técnicos e operacionais que vão envolver a definição, a implementação e o monitoramento dessas soluções alternativas. Então, acho que também isso vai ser um aspecto muito importante a gente entender, né, como que isso vai funcionar e como também que as entidades reguladoras vão considerar, vão fazer a fiscalização nesse sentido. E também a gente vai ter requisitos de aspectos tarifários, né? Então, quais são os componentes que a gente poderia considerar dentro das soluções alternativas para trazer isso para dentro das tarifas. E, por fim, esse documento base vai também trazer, né, boas práticas, tanto os nacionais quanto internacionais, para a gente também ter uma base do que está acontecendo no mundo e no Brasil, para trazer isso, né, para dentro do que vai ser considerado solução alternativa adequada, tanto para abastecimento de água quanto para esgotamento sanitário. Então, esse documento, esse webinar vai servir para o subsídio do documento, e esse documento ele vai ser refletido, então, numa resolução e numa análise de impacto regulatório, né, para poder subsidiar as entidades reguladoras a adotarem essa minuta, né, óbvio que cada uma das entidades dentro dos seus aspectos e das suas especificidades locais, né, então, mas já vamos ter uma base aí, uma minuta base para poder servir aí para deliberação e resolução de cada uma das entidades reguladoras. E no fim desse processo todo, a gente vai ter uma capacitação que vai acontecer de forma presencial em Aracaju nos dias 26 e 27 de março, que vai fechar todo esse projeto, né, e explicar, né, todos os documentos base, todas essas premissas, a análise de impacto e também a minuta de resolução, para a gente também ter mais um momento de discussão e alinhamento, né, enquanto esses documentos. Então, eu acho que era bem importante a gente falar, acredito que o professor Rui também vai abordar isso na apresentação dele, mas é só para o pessoal que estava com dúvidas sobre os produtos e sobre o que vai ser levantado, né, saberem o que a gente está pensando enquanto plano de trabalho, tá bom? E gostaria, então, agora de chamar o professor Rui, né, da consultoria que foi contratada pela VAR, para fazer uma apresentação sobre o tema, para trazer também alguns aspectos que são importantes a gente levar para o debate. E eu queria, né, muito contar com a participação de vocês depois dessa apresentação, para a gente ter esse momento aí de discussão e aprimoramento aí das premissas que já estão sendo levantadas pela consultoria. Então, professor Rui, obrigada aí pela sua presença, pela sua participação, e eu passo a palavra aí para você. Ok, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Agradecer o convite e a oportunidade de poder partilhar convosco algumas ideias sobre as soluções alternativas para o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e de ser uma primeira tomada de subsídios. Cumprimentar todos os participantes na presença dos organizadores, do Samuel, da Luísa, do Otávio, e também, naturalmente, o presidente Vinícius, não sei se ainda continua connosco, que é sempre um prazer ouvi-lo e um prazer revê-lo. Bem, como foi dito, o objetivo principal é um pouco partilhar o problema regulatório que existe relativamente a como tratar a questão das soluções alternativas fora da rede e, particularmente, o que é que são as soluções alternativas adequadas, partilhar algumas ideias convosco, mas, sobretudo, levantar algumas questões que era importante ouvir as vossas opiniões, as vossas experiências, as vossas sugestões de como as mesmas devem ser endereçadas. Esta apresentação é uma apresentação curta, portanto, natural por ser um webinar e pela limitação de tempo, mas grande parte das questões, seja de natureza técnica ou mais institucional ou mesmo de natureza económica, tarifária, serão depois discutidas e debatidas em detalhe no webinar. Não só as soluções que nós entendemos ou que vamos sugerir e partilhar convosco, como aquelas que entendemos mais adequadas, mas também como experiências de não só nacionais, mas também de outros países em que já têm estas matérias normatizadas e, em alguns casos, bem sucedidas. Assim, eu organizei esta apresentação em 3 partes. Uma primeira introdução, referendo aos requisitos da norma de referência, aos objetivos também de trabalho, que a Luísa também já apresentou. Depois falar um bocadinho sobre as soluções alternativas.
em particular depois sobre o problema regulatório e depois também sobre as alternativas de solução ou de enfrentamento do problema regulatório que nós desde já antecipamos, e depois abria-se o debate com algumas questões para discussão. Questões que não são consensuais, que têm várias soluções, e que é importante que ouvir-vos no sentido de receber os melhores insumos possíveis neste escopo. Bem, Ana, como todos sabemos, publicou recentemente a norma de referência número 8, em 2024, relativa à universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no qual dispôs sobre as soluções alternativas, reconhecendo a sua importância e o facto de ser um requisito-chave para o alcance das metas de universalização. O primeiro aspecto a enfatizar é que, contrariamente muitas vezes ao que pensa e que está um pouco imbuído nas ideias da maior parte das pessoas, as soluções alternativas não são necessariamente soluções menores e podem ter a mesma dignidade das soluções convencionais, por rede, desde que sejam institucionalizadas, assegurando que sejam bem projetadas, sejam bem construídas e depois sejam bem operadas. Infelizmente, muitas vezes o que nós encontramos na prática é que ou elas não são bem construídas, ou muitas vezes depois não são, ou não são, têm problemas de desenho, de projeto, e muito frequentemente elas não são bem operadas. No caso da água, não existe o controle adequado, por exemplo, da qualidade da água, e no caso do esgoto, por exemplo, os lodos não são transportados e conduzidos ao local adequado de disposição ou de tratamento. E o exemplo de que as soluções não são necessariamente menores é um pouco o que a experiência internacional diz. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, 20 milhões de americanos utilizam soluções alternativas. Existem cidades com 20, 30 mil habitantes que não têm soluções em rede, têm soluções alternativas, que têm um prestador que é responsável pela operação e pela manutenção destas instalações, destas infraestruturas. Por exemplo, também na Europa, alguns exemplos, na Dinamarca, 82% da população tem cobertura por rede de esgotamento sanitário, sendo a restante população servida por soluções alternativas. E em Portugal, no meu país, que é o meu país, 85% tem cobertura de rede por esgotamento sanitário, sendo também o restante da população servida por soluções alternativas. Nestes países, bem como noutros, não se está propriamente a discutir o aumento da cobertura de rede. Claro que há sempre algum ajustamento, alguma densificação da própria rede e, portanto, há sempre alguma evolução do ponto de vista da cobertura de rede, mas está assumido que parte da população não terá soluções por rede. Não só porque elas não são financeiramente viáveis ou tecnicamente viáveis e não correspondem, como eu referi, e isso é importante desmistificar esta ideia, necessariamente a uma solução tecnicamente inferior. Portanto, isso é um aspecto fundamental que eu gostaria que passar esta mensagem. Ora. Sim, a norma de referência número 8 de 2004 estabeleceu diversas cláusulas ou diversos artigos relativamente às soluções alternativas. Começou no artigo 20 por referir que, na ausência de disponibilidade da rede pública de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, são admitidos para fim de universalização, portanto, para cumprimento das metas, soluções alternativas adequadas. E aqui o adequado está com grifo de propósito, porque é a chave da questão. Executadas por meio da ação ou prestação, desde que prevista numa norma publicada pelas ERIs. Portanto, que tem o tal prazo, que inicialmente se pensava que era em maio, em 20 de maio, mas que, de acordo com a interpretação da ANA, pode ser até agosto. Também diz, portanto, a norma de referência, que cabe à ERI definir em norma as soluções alternativas adequadas previstas, portanto, lá está a questão do que é adequado, observando as características socioculturais, densidade demográfica, aspectos ambientais e outros critérios pertinentes às peculiaridades locais. Diz também que a ERI é responsável por verificar, nas edificações permanentes elegíveis, a correta construção das soluções alternativas, observando as normas e padrões da ABNT, que tem normativo sobre, particularmente no caso do esgotamento sanitário, e tecnicamente bem adequado, ou de outras entidades normativas competentes. Reparem que o que este normativo está a dizer é que as ERIs
ou diretamente ou por delegação, tem competências de regulação técnica relativamente e particularmente fiscalização, relativamente às soluções alternativas. Diz também, e para mim este é um dos aspectos mais relevantes e que aproxima muito às melhores práticas internacionais, que diz, se a solução alternativa pode ser oferecida como serviço público, mediante cobrança do usuário, desde que o prestador se responsabilize pela adequação, manutenção da infraestrutura e monitoramento do tratamento utilizado. Isto é, o que a norma de referência número 8 vem abrir a possibilidade é que, caso a ERI considere que este serviço ou as soluções alternativas prestam um serviço público, podem ser cobradas tarifas e pode, de certa forma, ser assignado, ou, portanto, alocado este serviço ao prestador. E, portanto, não só a questão da regulação técnica, mas entramos também na responsabilidade da regulação técnica do ponto de vista da operação e manutenção, mas também da questão tarifária e da regulação económica. O artigo 31 depois diz que, para fins de verificação do atendimento da norma de referência, a ERI deve observar os seguintes requisitos: a publicação de normativo que contenha a previsão da solução alternativa adequada, utilizada na ausência de disponibilidade de redes públicas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, e diz também que o prazo para início da verificação dos requisitos previstos neste artigo é de 12 meses, contado a partir da publicação desta norma de referência, que depois é interpretado, mas depois o Otávio pode explicar um pouco melhor, é interpretado não como sendo em maio, mas depois que possa ser em agosto. De qualquer forma, estamos no final de dezembro, ou estamos a meio de dezembro, temos o Natal, o final de ano e depois as férias, e portanto temos um prazo muito curto, mesmo para agosto, para concretizar este desidrato de publicar este normativo. Apercebendo-se desta solicitação e, portanto, a ABAR, normalmente sempre com o seu caráter proativo e também impulsionada por alguns associados, tomou a iniciativa de elaborar um documento orientativo contendo princípios, linhas de orientação, insumos para reforço institucional e de capacitação sobre as soluções alternativas e como as ERIs devem tratar deste tema. Como o Samuel bem evidenciou, estamos a falar de serviços públicos essenciais e, portanto, não faz muito sentido cada agência reguladora ter normativos muito diferentes. Claro que eles podem ser e devem ser diferentes, ajustados às peculiaridades locais e regionais e particulares de cada ERI, mas o grande, portanto, se quisermos 80% ou 90% do normativo, poderá ser comum. E, como o Samuel também bem evidenciou, se cada ERI fosse contratar uma consultoria ou apoio, portanto, teria naturalmente, tudo somado, seria para mais de 100 ERIs, seria um custo muito significativo. E, portanto, a ABAR pretende elaborar este trabalho com o apoio desta consultoria, com o nosso apoio, que seja um referencial técnico e robusto e atualizado, que poderá guiar e capacitar as ERIs com conteúdos e informações relevantes, promovendo a qualidade e a uniformidade regulatória sobre este importante tema. Isso, como a Luísa também já apresentou, portanto, foi contratada esta consultoria, que nós tivemos o prazer de sermos os consultores escolhidos, para desenvolver no prazo de 150 dias, constituído por 6 produtos, em que, portanto, para além do plano de trabalhos, que já foi entregue e já foi aprovado, estamos, portanto, a desenvolver o webinar, que faz parte como um dos produtos, e depois temos o produto 3, que terá, de certa forma, a parte mais importante e as premissas para a normatização, e depois o produto 4 e o produto 5, primeiro o produto 5, porque primeiro a AIR, portanto, a análise de impacto regulatório, que já falei um pouco mais à frente sobre ela, e a minuta de resolução, e o projeto terminará com a capacitação que se vai realizar em março, e penso que não foi dito, portanto, será ao mesmo tempo que a reunião da Comissão Técnica em Aracaju. Esta capacitação, portanto, nesta fase, teremos uma muito adiantada minuta de resolução, mas ela ainda não estará definitiva, e, portanto, será mais uma oportunidade para vos ouvir e para poder incorporar aprimoramentos, sugestões, correções, que, portanto, os participantes na capacitação entendam como adequados. E, portanto, tem-se como objetivo, no final de março, poder ter o produto
poder ter o trabalho concluído. Bem, indo para as soluções alternativas e começando um pouco também a estimular a própria discussão e também com algumas ideias. As soluções alternativas, na versão, portanto, no nosso entendimento inicial, portanto, não fechado, portanto, o entendimento vai ser fechado convosco, mas que também, de certa forma, é um bocadinho o entendimento que existe noutros países e também, pelo menos em alguns estados, em algumas agências do sul do país, é que soluções alternativas são soluções adequadas, se corretamente projetadas, construídas e mantidas, e se o serviço, no caso do esgotamento sanitário, de remoção de lodos ou de efluentes, é prestado pelo prestador ou pela entidade titular diretamente ou através de terceiros, desde que licenciados. No caso do esgotamento sanitário e no caso do abastecimento de água, se as origens de alternativas de abastecimento são controladas. É isto que, do ponto de vista de conceito, depois vamos ver como é que se operacionaliza, não é tão fácil do que é mais fácil falar, do ponto de vista normativo, mas de qualquer forma é isto que se entende o que é uma solução alternativa adequada. Por exemplo, nós sabemos que o inadequado destino final dos lodos e ou do esgoto resultantes da sua limpeza pode constituir um problema ambiental, quer através de poluição difusa dos solos, aquíferos e águas superficiais, afetar a saúde pública por contaminação dos mananciais e das origens da água utilizadas para consumo público, e também penalizar a qualidade da vida através de controle de odores, de insetos, etc., que normalmente os lodos ou o esgoto acumulado provocam. E por isso, logo se começa, a minha primeira conclusão e o meu primeiro desafio, de certa forma, é se a função de destino final dos lodos não é uma função de serviço público, ou dos lodos ou de esgoto. Se de facto não é. Porque nós sabemos, se não houver controle público por parte disto, e se esteja feito, por exemplo, totalmente privado, por um individual, que ele tem que levar a um local adequado de deposição. Na teoria, por exemplo, se fosse um usuário industrial, etc., poderia ser possível, ou seria possível. Se for um usuário particular, portanto, um residencial ou doméstico, é uma solução muito, muito difícil, portanto, de acontecer na prática. Portanto, é muito difícil ele ter a sua solução, pegar, alugar um limpa-fossas e depois levar uma ETE e pagar uma tarifa pela ETE para depositar os lodos. Portanto, o controle, para não dizer que é impossível, é muito difícil. E, portanto, no meu entendimento, é muito difícil nós não considerarmos que esta atividade, independentemente de ser feita pelo prestador diretamente ou não, ou pela entidade titular ou terceirizado, portanto, delegado, não seja uma entidade, não seja um serviço público. E, portanto, nesse sentido, é muito importante, no nosso entendimento, uniformizar o quadro regulatório em todos os aspectos relacionados com a cadeia produtiva das soluções alternativas, sejam de esgotamento sanitário ou sejam de abastecimento de água. E, portanto, falando seja da utilização, da concepção, do dimensionamento e da construção, bem como depois a sua operação, manutenção, a gestão destes serviços, seja para o esgotamento sanitário, seja também para o abastecimento de água. Por exemplo, para o esgotamento sanitário, existem vários tipos de soluções técnicas, desde fossas secas, absorventes, céticas, negras, tanques, há um conjunto enorme. Nós, no webinar, na capacitação, teremos uma manhã só para as soluções técnicas e para ver como é que elas funcionam e como é que são dimensionadas, mas nós sabemos que várias dessas soluções não podem ser de maneira nenhuma, por exemplo, uma fossa seca ou uma fossa absorvente, não podem ser consideradas adequadas. E o mesmo ocorre também para o abastecimento de água. Portanto, o furo ou o poço, se não tiver um perímetro delimitado, com determinado tipo de condições, não sejam feitas num conjunto periódico de análise de qualidade da água, etc., não podem ser consideradas também soluções técnicas adequadas. E, portanto, é isto que, neste escopo relativamente ao componente técnico, terá que ser ou deverá ser incluído no normativo. Por exemplo, outra questão que é importante e que não tem a ver com a solução alternativa adequada diretamente, mas tem indiretamente, é quais é que são os critérios para onde se devem ser definidos, critérios de natureza técnica, económica e ambiental, onde devem ser definidos as soluções alternativas. Nós, por exemplo, poderíamos considerar uma população máxima, dizendo, ok,
qualquer povoação mais que 500 habitantes, ou mais que 100, ou mais que 1000, ou mais que 2000, terá que ter solução por rede, menos poderá ter solução alternativa. Podemos pensar também, sobretudo para os meios rurais, uma densidade de rede de coletora, por exemplo, ter mais que o número de usuários ou um usuário, para cada usuário ter não sei quantos metros de rede coletora, e a partir de uma determinada extensão começa a ser dificilmente viável do ponto de vista, pelo menos, financeiro, mas também do ponto de vista técnico, vazões mínimas de estações elevatórias. Portanto, nós sabemos que estações elevatórias com menos de 1 litro por segundo, por exemplo, funcionam de forma ruim, têm cheiros, é difícil depois da própria operação dos grupos de eletrobombas e das bombas associadas, e, portanto, são vazões que já não recomendam ter soluções de rede. Mas também áreas de impacto ambiental, portanto, podem ser áreas com pequena população, mas muito sensíveis, porque são áreas balneares, porque são áreas de proteção ambiental. Também é importante, nós não temos soluções alternativas, temos que ter local de posição adequado de lodos ou resíduos, no caso do tratamento sanitário, e, portanto, temos que ter uma ETE ou uma estação de tratamento de lodos fecais numa relativa proximidade, e, portanto, não podemos ter a 100 km, temos que ter a 20, 30, 40 km no máximo, e isso é uma decisão também importante. E depois temos a solução também complicada das soluções individuais, que são técnico e economicamente inviáveis, que estão dentro das redes das soluções por rede, mas que têm cota de celeira negativa e que depois também é complicado do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico e também social, obrigar a que, embora a obrigação esteja na lei, mas poderá, pelo menos a priori, no nosso entendimento, ela poderá haver exceções, de obrigar a que seja feita essa ligação. Porque depois, do ponto de vista prático, não é só a questão do custo, ela também não vai funcionar pelas tais vazões mínimas, etc., as gestões regulatórias, terá sempre uma solução precária e complicada. Por exemplo, se nós pensarmos só nas fossas céticas, eu insisto, como disse, o normativo é sobre água e sobre esgoto. A questão do esgoto fala-se mais, o foco é maior, porque o desafio da universalização é maior no esgoto, e além disso a água, também o transporte é por pressão, e portanto é muito mais barato do que transportar esgoto, mas de qualquer forma o normativo trata das duas, quer do abastecimento de água, quer do esgotamento sanitário, de forma com os mesmos objetivos ou com as mesmas finalidades, sendo que o esgoto, por natureza, poderá ter um maior número de cláusulas ou de artigos no normativo. Mas, por exemplo, se pensarmos relativamente às fossas céticas, o quadro regulatório deve responder pelo menos às seguintes questões. Primeiro, o que é uma fossa cética? Quais os diferentes tipos de fossas céticas? Em que contexto posso utilizar uma fossa cética? O que devo fazer caso seja disponibilizado o acesso à rede pública de esgotamento sanitário? O que é necessário para construir uma fossa cética? Quem é responsável pela limpeza da fossa cética? Que perigos existem se não limpar a fossa cética? Para onde vão os lodos coletados? Não estando a rede pública de esgotamento, devo pagar alguma tarifa? Qual a legislação aplicável? Portanto, e outras questões. Tudo isso são questões que o normativo, na componente do esgotamento sanitário, deve procurar responder. Exemplo, no caso ainda do esgotamento sanitário, o foco é muitas vezes sobre a questão do transporte e do tratamento, mas nós temos que pensar em toda a cadeia de serviços de esgotamento sanitário. Isto é, desde o banheiro, ao armazenamento inicial, ao tratamento, se for no local, do esgoto, ao transporte, ao tratamento e à disposição final. E isto obriga que toda a política e o quadro legal para esta temática é essencial para que exista um ambiente propício para a regulação das soluções alternativas e para evitar lacunas e subposições. Reparem que, e mesmo na experiência internacional, nós temos alguns países em que temos CERIs, ou reguladores, quando não há regulações internacionais, que têm a responsabilidade da regulação dos serviços das soluções alternativas. Temos noutros casos em que existe uma regulação, mas, por exemplo, é feita pelos municípios. Pronto. O que existe e que é importante, o papel que as ERIs têm, pelo menos, eu diria que é o papel mínimo, é ajudar a definir o quadro da política pública e do quadro legal para as soluções alternativas. E depois pode-se encarar em alguns casos, ou pode-se concluir em alguns casos, que pode não ser a ERI diretamente a regular. Ela pode delegar isto ao município, que está eventualmente mais próximo do local, ou até a terceiros, ou a regulamentar só ter uma regulação por contrato, etc. Há várias possibilidades, há várias soluções possíveis e há várias soluções que funcionam bem.
E, portanto, isso é algo que nós vamos aprofundar, discutir com a equipa da ABAR, discutir com todos vocês, no sentido de chegar àquela solução que melhor se adequa à realidade do Brasil. E, portanto, nesse quadro legal e nessa política pública, o enquadramento institucional, por exemplo, a definição dos papéis e das responsabilidades das instituições e dos restantes atores interessados ao longo da cadeia do serviço de esgotamento. Reparem, por exemplo, que a norma da ANA refere a responsabilidade da regulação técnica e relativamente à construção, à fiscalização da construção por parte das ERIs, pelo menos da sua regulamentação, mas nós, por exemplo, sabemos que os projetos, para além de cumprir a ABNT, são depois aprovados a nível local, a nível municipal. E, portanto, tem que haver, desde logo, uma cooperação grande entre os municípios e as ERIs na definição dos papéis e das responsabilidades dos diferentes atores. E também a questão das tecnologias. Portanto, tecnologias no serviço de esgotamento são diversas e também nós não podemos definir uma tecnologia única. Por exemplo, a fossa séptica nem sempre, muitas vezes, ela pode, o esgoto pode ter um poço absorvente ou uma trincheira. Portanto, depois depende muito também das características locais relativamente aos solos e ao espaço que existe, etc., para as soluções que são adequadas. E, portanto, a solução adequada não será, à partida, exclusivamente uma única solução técnica, mas será as soluções técnicas que a ERI, com determinado tipo de requisitos, encara ou determina que são adequadas. Por exemplo, só para vos dar tempo noutros países, o conteúdo de uma resolução ou de um normativo regulatório, por exemplo, dividido em 6 capítulos: objetivo, âmbito e definições e princípios gerais, utilização e licenciamento, concepção, dimensionamento e construção das soluções alternativas, gestão e operação das soluções alternativas, estrutura tarifária e faturação e disposições finais. Só para abrir um pouco, falámos sempre na gestão e operação de soluções alternativas, teremos que, no caso do esgotamento sanitário, coleta de lodos, ou efluentes, transporte de destino final, e no abastecimento de água, depois as diferentes soluções, e o mesmo depois também na estrutura tarifária, que temos desde as regras de aplicação das tarifas, custos a considerar para a definição das tarifas, etc. Portanto, a regulação económica que vocês bem conhecem. Bem, questões para discussão, mas antes das questões para discussão, gostava de entrar no problema regulatório, na árvore regulatória, no problema que nós temos, ou que as ERIs têm para resolver. E, portanto, o objetivo, ou o problema regulatório que existe é o que está aqui no centro, portanto, implementação de soluções alternativas adequadas que mitiguem o problema ambiental, não impactem na saúde pública e melhorem a qualidade de vida. Porque nós falamos de metas da universalização, mas as metas da universalização existem para melhoria da qualidade de vida e melhoria da saúde pública e melhoria da qualidade ambiental. Portanto, que nós falamos sempre em termos do valor do chavão universalização, mas a universalização é isso que pretende alcançar. E, portanto, o nosso problema regulatório que nós temos e que procuramos resolver e que tem diversas causas e depois tem diversas consequências é este. Portanto, é o facto de nós queremos saber o que é que podem ser consideradas as soluções alternativas adequadas, sendo estas que são aquelas que mitigam ou eliminam as questões ambientais, não têm impactos na saúde pública e melhoram a qualidade de vida. E, portanto, este problema existe porque existe um conjunto de questões, ou se quisermos, que levam ao problema regulatório. Desde logo, a falta de padronização de norma que define as condições de prestação do serviço através de soluções alternativas adequadas. O que leva a que a prestação de serviços seja, com poucas exceções no Brasil, seja feita sem regulação e ou fiscalização. O que também leva a que estas instalações normalmente são soluções de maior parte individuais, com falta de sustentabilidade financeira. E que também tudo isto ocorre porque existe, primeiro, uma falta de institucionalização das soluções alternativas, isto é, não existem tais normas, não existem os papéis e as responsabilidades dos vários atores relacionados com as soluções alternativas, o que leva depois também a uma baixa coordenação e atuação entre entidades municipais e entidades depois supramunicipais, seja intermunicipais ou entidades estaduais ou até mesmo federal, porque algum conteúdo da norma, por exemplo, poderia estar a nível da 11445 ou a nível nacional. E, portanto, estas causas levam ao problema regulatório e depois temos as consequências. Quais é que são as consequências? Consequências é que temos baixo atendimento de serviço e não cumprimento das metas do setor, sendo que uma parte atualmente são servidas por soluções alternativas adequadas e, portanto, podiam estar a contar para as metas e não estão. Impossibilidade de avaliar o panorama existente, portanto, ninguém pode dizer, ou dificilmente se diz, qual é que é
numa determinada cidade a cobertura e o atendimento existente, porque estas soluções não são contabilizadas, poderão, na melhor das hipóteses, saber-se o atendimento e a cobertura por rede. E depois leva a que existe impacto na qualidade de vida, valorização do património e na biodiversidade, e na educação e produtividade de trabalho, com contaminação de solos, águas superficiais e subterrâneas, que leva a problemas de qualidade da água e a um maior custo com o seu tratamento, e com o impacto na saúde pública e a proliferação de doenças, como nós sabemos que acontece, por exemplo, quando consultamos a documentação do Trata Brasil. E, portanto, para este problema regulatório, nós, isto é uma primeira proposta, não é nada definitivo, mas definimos 6 alternativas para o enfrentamento do problema regulatório. E, portanto, a primeira alternativa, que é sempre com base em qualquer AIR, é não fazer nada, portanto, não há ação, portanto, manter a situação como está, que à partida é uma não alternativa, mas é a linha de base com a qual nós comparamos. Podemos ter uma alternativa 2, uma ação não normativa, isto é, através da ABAR ou depois as diferentes ERIs, ter um manual de boas práticas ou orientativo, como deve ser, mas portanto, sem força de resolução, sem força de norma. Temos uma alternativa 3, uma regulamentação apenas com diretivas gerais de boas práticas, mas dentro de, portanto, regulamentadas. Uma alternativa 4, com uma diretivas gerais e depois com uma regulação, sobretudo técnica, relacionada com a construção, com o projeto e a construção destas instalações. E depois uma alternativa 5, mais abrangente, em que temos diretivas gerais, mais regulação técnica e também regulação económica. Eu, no meu entendimento, penso que a relação técnica sem regulação económica fica um bocadinho solteira, entre aspas, não é? Porque é difícil, sem pagamento ou sem sustentabilidade financeira, é difícil depois introduzir boas práticas de qualidade técnica, mas pronto, mas de qualquer forma é uma possibilidade que a VAR e vocês podem entender como mais adequadas. Assim, pronto, terminar um pouco e abrindo o debate, nós temos aqui algumas questões que gostaríamos de vos ouvir e de saber a vossa opinião. Por um lado, na vossa visão, o que é uma solução alternativa adequada? É possível ser considerada uma solução adequada sem ser considerada como prestação de serviço público? Que soluções técnicas adequadas estão disponíveis? Quais devem ser os critérios para a implementação das soluções alternativas? Quais devem ser as responsabilidades dos titulares, prestadores de serviços, usuários, ERIs e órgãos ambientais sobre as soluções alternativas e os órgãos ambientais sobre a temática em geral? Quais os constrangimentos legais à atuação das ERIs relativamente às soluções alternativas? Quais as atribuições das ERIs relativamente aos aspectos técnico-operacionais que envolvem a definição, a implementação e o monitoramento das soluções alternativas, tendo em conta o papel e os instrumentos já adotados pelos municípios? Como deve ser operacionalizada a fiscalização das soluções alternativas por parte das ERIs, sobretudo nas ERIs que têm muitos municípios e grandes áreas de intervenção? Como tarifar os serviços relacionados às soluções alternativas quando caracterizada como prestação de serviço público? E também, se vocês puderem dar exemplos de boas práticas na vossa região ou que tenham conhecimento que queiram partilhar relativamente às soluções alternativas. Muito obrigado, espero não vos ter amassado muito com o meu português de Portugal. Estou à vossa disposição para os vossos comentários, questões, sugestões, e portanto passava, como se diz aqui na gíria portuguesa, a bola para a Luísa. Obrigada, professor. Acho que foi uma apresentação muito bacana aí para a gente poder entender, né, um pouquinho do projeto, um pouquinho das questões que são relativas, né, e importantes para serem discutidas. Enquanto o pessoal vai pensando aí na abordagem, nas questões que você comentou conosco, eu queria chamar o Otávio, que ele vai fazer uma explicação rápida sobre a questão do prazo, né? Que a gente tem ali da NR8 da ANA, que é o prazo de 12 meses, né? A partir da publicação, mas a gente tem algumas novidades aí que eu queria que o Otávio contasse aí para todos nós. Perfeito, Luísa, obrigado. O professor Rui comentou, né, que a princípio a gente estava trabalhando com prazo de 20 de maio e agora há uma prerrogativa que a gente possa publicar
esse normativo sobre soluções alternativas até 20 de agosto. E aí, até contando para vocês um pouquinho o contexto, né? No âmbito do FIAR, né, a ABAR se mobilizou para tirar algumas dúvidas, inclusive em um painel que foi construído pelo GT de indicadores, né, que o Sérgio e a Ivana estão à frente. A ABAR se mobilizou com algumas dúvidas, né, para perguntar para a Ana em relação a essas normas de referência, alguns prazos, e aí a gente tinha enviado uma dúvida querendo confirmar esses prazos, principalmente da norma 8 e norma 9, porque o nosso entendimento não estava tão claro se a gente começava a contar da data de publicação ou da data que ela entrava em vigor, que essas normas entravam em vigor. E aí a gente teve uma grata surpresa em relação a isso, né? De que a Ana entende que a gente pode utilizar da Resolução 134 de 2022, que fala que a comprovação deve ser feita até dia 20 de agosto, usar esse período, né, para também publicar essa norma de referência. Explicando melhor, né, embora as normas 8 e 9 elas tragam ali prazos que culminavam a 8, né, em maio, e a 9 em fevereiro, mais ou menos, a gente pode usar esse gap até agosto, 20 de agosto, para também publicar o que precisar ser publicado, adequar o que precisar ser publicado. Então, ficou um interstício, né, entre o que as normas 8 e 9 colocavam de prazo e esse prazo que foi colocado pela Resolução 134 de 2022. No frigir dos ovos, temos até 20 de agosto, todos os anos, para fazer as comprovações necessárias naquele ano de referência, o que traz um maior tempinho aí para a publicação da norma da resolução, né, ou norma, como a entidade reguladora for trabalhar, sobre as soluções alternativas adequadas. Então, o contexto é mais ou menos esse. Isso está tudo registrado, está tudo certinho, não é uma novidade assim, apenas que ficou na fala, né? Isso vai sair no manual, inclusive, das normas, essa orientação, mas só para vocês se prepararem em relação a essa mudança de prazo. Ótimo, Otávio, obrigada. Bom, acho que a gente pode começar, então, a abrir para o pessoal fazer suas manifestações, né? A gente percebeu aqui no chat que a gente já tem algumas pessoas inscritas, também temos alguns comentários aqui que eu acho que são importantes de a gente passar e ouvir um pouquinho, né, a opinião do Rui, a opinião do Pedro também, que faz parte da consultoria. Mas antes de falar dos comentários, eu queria primeiro abrir a palavra, então, para o Hernani. Ele pediu aqui para fazer uma manifestação e falar, ele até trouxe também no chat, né, algumas outras questões sobre como que fica, né, o poder de polícia das entidades reguladoras em relação ao acesso às propriedades em caso de negativa por parte do proprietário e algumas outras questões que eu acho que seria interessante a gente ouvi-lo para poder, enfim, responder melhor. Hernani, você está por aí? Está nos ouvindo? Bom dia a todos. Bom dia, fique à vontade. Luísa, você me escuta? Você me escuta? Sim. Em primeiro lugar, parabéns à ABAR pela iniciativa. Acho muito louvável. Em todas as agendas regulatórias são muito desafiadoras. A gente sabe que o saneamento acontece nos municípios, em torno de 5.500 municípios no Brasil, diversos tamanhos, diversas maturidades, grandes desafios. Falando da nossa realidade, já citei a questão do poder de polícia, mas como eu pedi para vocês encaminhar as questões por formulário, isso são aqueles desafios legais que nós vamos ter que enfrentar e a gente endereça isso no formulário e na resposta e nos eventos subsequentes. De pronto, o que mais nos preocupa agora é a questão rural, tá? Essa questão do saneamento na área rural está sendo discutida em uma série de fóruns, e realmente creio que seja o maior desafio, tanto no abastecimento de água, quanto na questão do esgotamento, o uso de fontes alternativas, soluções individuais. Inclusive, o Ministério Público do Rio Grande do Sul também já está muito preocupado com isso, inclusive já nos instou, como agência reguladora, a nos manifestarmos e como nós endereçaremos isso. Então, com certeza, teremos belas discussões entre agora e março, ou maio, quando teremos algum documento já, né? Mas a área rural, com certeza, é a que mais nos preocupa, porque todos os municípios, em menor ou maior grau, a área urbana já está relativamente endereçada. Mas a área rural me parece que será o grande desafio. Então, só e somente
compartilhar essa questão neste momento. Obrigado, Luísa. Obrigada, Hernani. Professor Rui, você quer fazer algum comentário em relação à fala dele? Não, só agradecer ao Hernani por o comentário, e tem toda a razão, a área rural é de facto aquela que é mais desafiadora, tanto para a água como para o esgotamento sanitário, e também as questões colocadas são questões pertinentes, o poder de polícia, etc., são questões que temos que analisar do ponto do embasamento legal, de forma a que estejamos seguros daquilo que vamos propor, não é? Perfeito, professor. Então, a gente tem aqui agora alguns comentários no chat, e aí eu queria até, enfim, ver se as pessoas que fizeram esses comentários também querem falar, né? Abrir o microfone para falar e explicar um pouquinho. O primeiro que deixou um comentário grande aqui foi o Gelter Miller. Ele fala assim, ó, para soluções alternativas adequadas, com relação ao esgotamento sanitário, o documento que será produzido não abordará a questão ambiental, ou seja, questões de eficiência dessas soluções, a qualidade do efluente tratado. Você comentou, né, professor, um pouquinho sobre essa questão, mas eu queria ver se o Gelter, ele está disposto aqui a abrir o microfone e falar um pouquinho com a gente das suas percepções, e aí depois eu acho que o professor Rui pode fazer algum comentário. Olá, bom dia. Me ouve, Luísa? Bom dia, Gelter. Bom dia, parabéns primeiro por por essa iniciativa, né? Ela é primordial, né, para que a gente consiga atingir um consenso, né, e atingir as normas de referência aí da ANA, né? O nosso colega que falou agora há pouco, ele foi bem preciso, né? O grande problema realmente está eu vejo na área rural, né? Nos centros urbanos, eu acho que o negócio já está mais ou menos solucionado. E para essas áreas, então, eu vejo muito que o debate está ficando muito só com ênfase mais no tratamento do lodo, do resíduo, do resíduo. Mas todos nós, os seres humanos, ele habitam um ambiente, né? Então, é a qualidade do ambiente que dá uma qualidade de vida, de saúde pública. E se o efluente, se a gente não considerar principalmente a qualidade do efluente tratado, como é que vai chegar à universalização, né? Universalizar não é tratar também a saúde, né? E tratando a saúde, tem que tratar o meio ambiente. Para tratar o meio ambiente, considerar o meio ambiente, tem que considerar a qualidade do efluente tratado. Então, é nesse aspecto que eu bato mais na tecla, né? Da qualidade do efluente tratado para atingir a universalização. E aí, montagem da estação, vamos dizer, da estação de tratamento de esgoto, dessas soluções alternativas, aí são várias, né? Daí a consultoria, né, do nosso colega Rui Marques ali, é que pode apontar as várias soluções que tem para esse Brasil enorme, de norte a sul, que tem diferentes cenários, diferentes temperaturas, né? Às vezes uma solução adequada para o Nordeste não é a mesma adequada para o Sul, né? Mas ela está dentro da solução adequada, né? Ela só vai saber em qual região a ser aplicada. Então, é só nesse item que eu venho expondo mais, que é a qualidade do efluente tratado. Obrigada, Gelter. Professor Rui, gostaria de comentar alguma coisa? Sim, eu gosto sempre de comentar. Não, primeiro agradecer-te, Gelter, e tem obviamente toda a razão. Aqui duas coisas que eu queria salientar. Uma é que, naturalmente, o normativo não se vai sobrepor ao licenciamento que estas instalações têm que ter dos órgãos ambientais, não é? E, portanto, os órgãos ambientais assegurarão que, e se cumprir, por exemplo, no caso, pelo menos do esgoto, com a ABNT, e, portanto, com o projeto e com a construção, com as características, ele está em condições, pelo menos para esgoto doméstico, de cumprir com os padrões de qualidade ambiental. E por isso,
e bem, no meu entendimento, a norma a NR 8 começa precisamente por ser que a primeira função das ERIs tem relativamente à fiscalização da construção, se foi ou não foi de acordo com a ABNT. Pronto, porque, de facto, se vocês olharem, tiverem, portanto, conhecimento e olharem para todo o desenho, o projeto que está incluído na ABNT, é muito avançado. Eu diria que, por exemplo, se comparar com tecnicamente, como é feito no meu país, em Portugal, ele está mais bem feito, está mais aprimorado. E, portanto, agora é preciso garantir que, de facto, ele seja construído e dimensionado, projetado de acordo com a ABNT, e depois que seja também operado e mantido dessa forma. E se for nesse caso, nós asseguramos que o esgoto, dependendo, obviamente, também das condições do terreno, mas em condições normais, que o esgoto terá o encaminhamento adequado. Luísa, só uma parte? Claro. Pois é, Rui. Você tocou ali no ponto, né, que é referente ao parágrafo 2º, lá do artigo 20, né, onde fica a responsabilidade ali das ERIs ali, ver se está construindo ou não está, mas não é a ERI que constrói, né? Ela não emite a RT, não é ela que licencia, né? Então, vai ser um órgão fiscalizando um outro órgão que tem a competência de licenciar, de liberar, dar o alvará de construção de habites. Eu achei bem complicado, bem complicado esse artigo, aliás, o parágrafo 2º ali, né? Muito obrigado, viu, Rui? Eu também concordo, até por a questão da própria fiscalização, do poder de polícia, do ponto de vista da legalidade, tem algumas questões. Agora, eu acho que nós temos que entender o espírito que estava, e o espírito era que essa responsabilidade fosse, de facto, assegurada. E eu acho que a ERI não deve, portanto, porque ela já é fiscalizada pelo município, ou, portanto, quem dá a ERT, mas que exista, portanto, pelo menos uma comunicação por parte do município de que ela está de acordo. Pronto. Eu acho que, como foi na NR8, é um bocadinho a mais daquilo que até, no meu entendimento, embora não sendo jurista, mas conhecendo bem o enquadramento jurídico do Brasil, me parece que é um bocadinho a mais do que é que pode ser, mas eu entendo como um objetivo, que o objetivo é que a ERI, em coordenação com o município, arranje uma forma de poder, porque se calhar o primeiro objetivo logo e mais difícil é o cadastro. Quem vai fazer o cadastro das soluções? É o município? É o prestador, mas o prestador tem que ter já serviço público, é a ERI, portanto, tem que haver coordenação entre os vários atores. E eu acho que essa coordenação tem que ser definida pelas ERIs, ou tem que ser proposta pelas ERIs, nesse normativo. Claro que não de uma forma neutral, de uma forma também que depois tem que ser consensualizada e partilhada, sobretudo com os municípios, são naturalmente quem está à frente desta questão a nível local, porque uma fossa cética ou uma instalação faz parte de uma construção que é aprovada por eles. Né? Sim, Rui, e até por isso que a gente teve essa preocupação, né, de trazer dentro do documento base essa questão das responsabilidades, né? O que implica para cada um dos entes que vão estar relacionados ao processo, né? Até que ponto a ERI pode ou não atuar. Então, eu acho que esse capítulo de responsabilidades também vai trazer aí talvez um norte aí para a gente de como unificar essa conduta, né? Mas, bom, gente, passando para o próximo comentário, eu só queria deixar uma observação que a Marcela levantou a mão, mas a gente vai botar na ordem, né? Então, daqui a pouquinho eu abro a palavra para você. Mas o próximo comentário que a gente tem aqui é do Misael, e aí eu também queria, né, deixar o microfone aberto aí para ele também fazer a intervenção, mas ele colocou algumas sugestões de pauta para compor o documento, né? E aí muito relacionado à questão das empresas privadas, né, que não tem um vínculo com o prestador de serviço. Então, como que as ERIs iriam considerar essa questão das empresas privadas? E também muito, né, o segundo ponto de atenção que ele trouxe, muito que a gente já estava em linha aqui, que está relacionado com a fiscalização, né, pelas ERIs, dessas soluções alternativas. Então, de que forma que a gente poderia fazer isso? Eu queria ver se o Misael quer comentar alguma coisa, deixar o microfone aberto.
Misael, você está por aí? Sim. Bom dia, Luísa. Bom dia a Bom todos e dia. todas. Para essas perguntas, eu não tenho a pretensão de que sejam respondidas aqui, não. É mais mesmo no sentido de que elas sejam discutidas ao longo da elaboração dos produtos, tá? Mas eu queria só reforçar essa questão número 2, porque a gente tem justamente uma diversidade grande de agências reguladoras, tanto de pequeno porte como de grande porte, e uma preocupação nossa da ARCEP é que a gente atua em grande escala. Então, essa questão da fiscalização, a nossa previsão é de ter aí na casa de milhares de fossas para serem alvo, talvez, de fiscalização. Então, discutir essas modalidades, talvez diferentes estratégias para se fazer a fiscalização ou, pelo menos, o monitoramento desse tipo de solução alternativa é um assunto que muito nos interessa, tá? Então, eu queria só reforçar esse ponto da questão 2, devido à escala e à quantidade de soluções alternativas que eu acredito que não só a Arsai, mas que outras agências reguladoras, especialmente as estaduais, podem enfrentar também esse desafio, além daqueles todos os outros que você já mencionaram, tá? Obrigado pelo espaço. Bom dia. Muito obrigado. Esse é um dos desafios grandes e, em particular, a vossa agência é muito grande, mas há outros também com problemas semelhantes em termos de escala e que, naturalmente, será um dos desafios que será explorado e procurar a melhor solução possível para essa questão. Também a questão que falou dos operadores privados, portanto, é uma questão fundamental. Portanto, primeiro porque nós temos que encarar que esses operadores, sobretudo a nível local, existem porque são necessários e, portanto, é um negócio, é uma atividade que tem que ser respeitada. Agora, deve haver regras e, portanto, no meu entendimento, como acontece em muitos países, essas entidades têm que ser licenciadas, não sei se pelas ERIs, pelos municípios, há diferentes modalidades, mas tem que ser, essas entidades têm que ter obrigações e direitos pela sua atividade. Pronto, isso é fundamental, porque se não for assim também, há sempre quem possa fazer mais barato, há sempre quem pegue no esgoto ou no lodo e coloque no local mais próprio, e portanto não conseguimos resolver o problema. Nós temos que contar com essas entidades que existem, têm o seu negócio legítimo, e temos que a trazer dentro para um sistema regulado e com qualidade e que assegura todos os pergaminhos da prestação de um serviço sequer público, ou pelo menos equiparado a público, se não for formalmente. Perfeito, Rui. Bom, a gente tem agora também o Henrique Santos, da Arsai de Minas Gerais, até se ele também puder abrir o microfone para falar um pouquinho, mas ele trouxe no chat aqui uma pergunta, né? Se os documentos pretendem sugerir uma metodologia ou critérios objetivos de verificação da correta construção dessas soluções alternativas nas residências. Você pode ver que está todo mundo preocupado com essa atribuição, né? Então, o que você acha, Rui, de como que a gente vai abordar isso dentro do documento? Henrique, desculpa, se você quiser falar antes, ele está aqui. Perfeito. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a equipe da ABAR, né, pelo ótimo evento. Esse comentário ele vem muito alinhado com a fala do Misael. Então, a Arsai hoje tem uma regulação em grande escala, né? Minas Gerais é um estado com um território continental. E qual que é a minha grande preocupação? Hoje, no Brasil, nós temos, quase que via de regra, muitas construções realizadas de maneira empírica. Então, não há um projeto, né? E quando a gente fala, principalmente das estruturas alternativas para esgotamento sanitário, estamos falando de estruturas, via de regra, enterradas. Então, como fazer nessa fiscalização? E se o documento pretende propor uma metodologia focada em questões como, por exemplo, de as-built, que é o que a gente vê muito na engenharia civil, né? Assim, tudo muito, de forma muito empírica, e estamos bem preocupados com esse desafio. Então, gostaria de ouvir um pouquinho a visão do professor Rui e parabenizar de antemão pelo ótimo evento. Obrigado. Obrigado, Henrique. Eu ainda não tenho uma solução, uma opinião formada sobre esse problema. O problema existe e ele tem que ser proposto de forma a que seja operacionalizado. Portanto, mesmo que não seja a solução ideal ou a solução teoricamente ótima, ele tem que ser possível de ser implementado, sobretudo tendo em consideração muitas das agências que têm áreas territoriais muito, muito importantes. Nós temos também de ter atenção que, para além da ART e do as-built, etc., práticas associadas mais à construção, estas instalações têm que ter licenciamento ambiental, ou deveriam ter.
E, portanto, esse, se calhar, será logo um dos primeiros critérios. Acredito que muitas não terão, mas haverá uma percentagem, terá e deveriam ter, de acordo com o regulamento legal. E, portanto, essa será logo uma das questões a ter em consideração. Mas eu acho que o maior desafio que existe a curto prazo será o levantamento e o cadastramento de todas as instalações. Isso é um trabalho muito grande, com um custo muito significativo, que alguém tem que pagar, não é? Não há almoços grátis, e não sei se pode ser o usuário a pagar, portanto, diretamente, porque também será um custo muito significativo. E depois quem é que tem essa responsabilidade? Quer dizer, porque eu acho que a ERI não se pode admitir que ela vai ter que ser responsável pelo resultado final. Agora não tem que ser responsável pelo processo e pronto, aí acho que tem que haver uma coordenação, quer com os órgãos ambientais, quer sobretudo com os municípios, e eventualmente também terciarizando, etc., delegando. Agora, eu acho é que a responsabilidade pelo resultado final, de alguma forma, se não é entregue à ERI, dificilmente nós podemos assegurar que possa ser adequada. E por isso eu acho que ela terá que ser. Agora tem que se ver aquilo que é possível fazer, tendo em consideração que todos vocês, sobre a grande maioria das agências reguladoras, têm já para as funções atuais recursos escassos, e que este tipo de as soluções alternativas são consomem intensivamente recursos, portanto são soluções com pouca população, e portanto teoricamente parece que se está a trabalhar pouco, mas que têm mesmo um consumo de recursos que às vezes é superior a grandes soluções a grandes sistemas de rede, que são tratados de uma forma muito mais fácil. Mas com certeza que sim, esse está na agenda, não está esquecido, esse problema não tem ainda a solução, mas terá que ser, será um dos prioritários a tratar pelo normativo. Obrigado, Henrique. Ótimo. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia. E por isso que é importante, né, a gente ter essa troca, né, professor, para conseguir realmente ver quais são as dores dos reguladores para a gente poder realmente trabalhar dentro desse projeto. Bom, mas vamos lá. Agora a gente tem alguns comentários aqui também. O Guilherme Alencar comentou que a questão de tarifar os serviços é fundamental, né? E aí depois o Luiz Nascimento, né, concordando aí com essa fala do Guilherme, falou que a definição de soluções alternativas adequadas e a escolha daquela que será adotada em um determinado município ou na prestação regionalizada deve considerar, além das questões técnicas e ambientais, a capacidade de pagamento dos usuários. E ele complementa também dizendo, né, que também é importante definir um regramento para os padrões de qualidade de água, assim como mecanismos de monitoramento e de fiscalização. Aí eu queria ver se o Guilherme ou se o Luiz querem comentar um pouquinho melhor sobre o que foi colocado no chat, se vocês estão dispostos aí a falar um pouquinho? Senão a gente passa para o professor para ele fazer algum comentário em relação a esses critérios, essas premissas aí que foram colocadas. Certo. Não, com certeza, obrigado pelas sugestões que serão tratadas. Um aspecto só importante de salientar é que o normativo à partida não vai definir normas de qualidade da água ou da qualidade do esgoto, porque elas já estão definidas por outras entidades. Sim. Agora, a questão de procurar que essas metas ou que esses valores de referência ou valores limites sejam cumpridos, e a forma de fiscalizar e de controlar, isso sim. Agora, os valores em si, quantitativamente, a priori não, porque não faz sentido, porque eles já estão definidos, já estão estabelecidos pelos normativos existentes, quer a nível ambiental, quer a nível também depois de qualidade da água para consumo humano. Ok, professor, obrigada. Eu vi que a Ocilene também levantou a mão, tá? A gente vai colocar você na sequência aqui dos comentários. Mas agora eu queria chamar o Denis Costa, que é da Ares, para ele comentar um pouquinho sobre como que foi o processo, né? Eles já fizeram uma regulamentação lá em Santa Catarina. Então, para ele comentar aí rapidamente como é que foi o processo, para o pessoal também ver, né, o que já foi feito, o que a gente já tem de normativa, para trazer também para dentro da discussão. Denis, você está por aí? Estou sim, Luísa. Consegue me ouvir? Sim, bom dia. Bom dia. Primeiro eu agradeço a oportunidade, né? Saúdo todos os colegas aqui presentes, colegas da ASAI, né, de outras agências também. E também o pessoal aqui da Ares que nos acompanha, Marilu, André, os demais colegas aqui, tá?
Então, nós temos uma resolução, essa resolução está publicada em nosso site, eu também deixo o meu contato aqui no chat para poder compartilhar com aqueles que estiverem interessados, que é a resolução 39 de 2023, porém, ela ainda assim, ainda que a gente tenha normatizado sobre isso, a gente ainda tem alguns das dúvidas, das incertezas e desafios que muitos dos colegas compartilharam, né? Mas só para vocês entenderem um pouco, né, do contexto disso, essa resolução ela se aplica a Casan. Nós temos 210 municípios aqui na Ares, 153 são Casan. Então, ela não se aplica, a princípio, às nove concessões que tínhamos até o momento, como também a, aos outros 48 de prestação direta, né? E aí, o que é que acontece? Nós tínhamos, isso nasce de um projeto que já foi compartilhado em alguns eventos pela nossa própria diretoria e técnicos do projeto Tratação de fazer os diagnósticos de serviços. Luísa conhece bem, que atua em Santa Catarina, sabe do quantos municípios de Santa Catarina estão com uma população, né, de pequeno porte, digamos assim, até 15 mil habitantes. E esses municípios, eles passaram, nos casos regulados pela ARES, por um diagnóstico, né, desses sistemas. E a partir desse diagnóstico também, nós temos um projeto de atualização de metas, que a nossa engenheira Marilu também coordena. E aí a gente propôs a atualização de metas de muitos desses municípios, onde os municípios definiram, e aí a partir daí, por meio da celebração de termos de aditivos para a incorporação das metas de universalização, que nós já conhecemos, alguns dos termos aditivos, alguns já trazem a previsão de soluções alternativas individuais. E aí surgiu também um pouco dessa normatização, né? Essa normatização para disciplinar sobre isso. Mas é uma normatização que, a princípio, ela visa atender esses municípios, aplicam-se àqueles que são Casan, e aqueles que quiserem consultar vão ver que ela fala muito mais sobre o serviço em si, mas ainda temos ainda alguns pontos a avançar, como, por exemplo, que foi tocado aqui no assunto, da cobrança, né? Neste momento, a Ares, junto com a AGI e outras agências também aqui de Santa Catarina, elas estão conversando, discutindo para implementar a cobrança desse tipo de serviço. A solução alternativa individual, que é foco dessa normativa, são as fossas sépticas em gerais, coleta do lodo, fazer a rota, a frequência anual de coleta e destinação para as unidades de gerenciamento de lodo, né? Nós temos um projeto aqui piloto no município de Descanso, que inclusive a UFSC também tem atuado lá com o programa de gestão, né, lá descentralizado de saneamento, né, o professor Pablo. E aí, essa solução está sendo implementada lá, mas os outros municípios que também se aplicaria essa resolução, ainda nós não temos os resultados práticos, né? E também estamos desenvolvendo a cobrança, como eu destaquei, tá? Então, eu acredito que alguns pontos dessa nossa normativa, embora a gente já tenha algumas coisas já, digamos que, amadurecidas aqui dentro, a gente vai precisar adequá-las para a própria NR8, no aspecto de abrangência, quando eu falo de municípios que precisariam, as outras modalidades de prestação de serviço que precisariam ser contempladas também. Teríamos a questão de ver quais são as outras soluções adequadas, já que nota-se um foco muito grande nessa questão das fossas, né? Quais são as outras possíveis soluções que poderiam ser consideradas. A contabilização para fins de indicadores, como a gente vai fazer isso também é um ponto que a gente ainda precisa amadurecer, e a gente espera que, com os desdobramentos dessa proposta que a ABA está trazendo, possa nos trazer os esclarecimentos também para isso, né? Então, eu acredito que a gente vai conseguir explorar. Nós já temos estamos editando uma minuta de texto já em adequação NR8 que considera muito do que a gente tem na NR39, que é essa que pode ser compartilhada com todos, está público, tá? Mas a gente também tem ainda alguns pontos a serem amadurecidos com relação a essas fiscalizações dessas soluções individuais nesses municípios, que também é o anseio de muitas das outras agências reguladoras, tá? Então, acho que, em linhas gerais, é isso. É uma resolução normativa que disciplina muito sobre como vai funcionar o serviço. A gente ainda precisa disciplinar como é que vai ser cobrado isso. Ela se aplica no momento aos municípios Casan que previam essa condição
nos seus próprios aditivos contratuais para manter os contratos com a Casan para a incorporação das metas de universalização, mas que ainda precisa ser expandida para o horizonte das outras modalidades de prestação de serviço. E como resultado prático da aplicação dessa normativa, a gente ainda tem algo muito incipiente, eu diria, que é um município que tem um projeto piloto, né, que está ainda para instituir a cobrança e que deve certamente, tem sido procurado por outros municípios também. Obrigada, Denis. Acho que é bem importante, né, a gente ouvir um pouquinho da experiência que as agências já estão praticando, né, em relação a isso, né, principalmente no caso aí de vocês, o esgotamento sanitário, trazendo, né, a limpeza das fossas como serviço público e a disposição final também desse lodo. Então, acho que é um exemplo aí já de normativa que tem em relação a esse assunto. Não sei se o professor Rui quer comentar alguma coisa também. Não, agradecer só ao Denis a partilha da experiência, que acho que é bastante enriquecedora, e com certeza que iremos falar mais. Ótimo. Então, agora eu queria chamar a Marcela. Eu acho que ela é da Arce, pelo que ela colocou aqui, né? Que ela queria comentar um pouquinho também sobre essa sobreposição das fiscalizações e como que a Arce adotou essa questão dentro da resolução que está em consulta pública. Ainda não sei se ela já foi publicada, mas a Marcela pode nos atualizar aqui do andamento. Oi, bom dia. Não, a consulta pública foi concluída, a gente está fazendo a consolidação das contribuições e, na verdade, já estão feitas, já está feita a consolidação, mas a gente estava esperando o manual que a Ana disse que sairia essa semana para poder consolidar também com o que não tivesse sido previsto, né? E aí eu levantei a mão naquela hora exatamente porque eles colocaram. Foi colocado tanto, acho que foi pelo Hernani, não lembro, quanto pelo professor Rui, que não precisa, poderia haver uma sobreposição, né, da fiscalização. De repente a ERI vai fiscalizar um órgão público. Então, pensando nisso, a medida que a gente adotou foi se está dentro de um programa Minha Casa Minha Vida, que teve a Caixa Econômica, que teve o próprio órgão que está construindo, provavelmente um acompanhamento da secretaria, não precisaria ter novamente uma validação construtiva da ERI. O que a minha preocupação reside, na verdade, é no depois da construção. Porque se não for feita a manutenção adequada, a qualidade do efluente ela tende a cair. E aí colocaram, mas o órgão ambiental é responsável por essa fiscalização. Mas será que o órgão ambiental teria braço? A ERI também não teria braço. Eu acho que a gente precisa ver como fazer isso. Assim, a princípio, eu penso muito no integração de informações, porque a vigilância sanitária tem informação de solução alternativa de água, o ambiental faz essa fiscalização. Então, eu não sei como é que a gente poderia juntar esses esforços do poder público, até para a gente otimizar os recursos públicos e fazer essa fiscalização, sabe? Assim, essa é a minha principal ansiedade em relação a essa norma. Eu consigo garantir que a solução alternativa está adequada porque foi a Embrapa que construiu, porque foi a FUNASA que fiscalizou e tal. Mas e o depois? Quem me garante que estão fazendo a limpeza anual ou a limpeza mensal? Qual vai ser o processo de fiscalização a partir daí? Né? E aí, na questão rural, já que eu estou com a fala, eu fiquei também muito curiosa de até onde iria a competência da ERI se não há um contrato necessariamente com aquela área, né? Assim, como funcionaria, porque o que eu vejo é que muita atuação da ERI ela é gerida por esse instrumento de parceria. Se aquela área ela não está dentro dessa parceria, quais seriam os limites dessa atuação? Obrigada. Muito obrigada, Marcela, excelentes comentários e, de facto, eu já tive a oportunidade de ver a vossa proposta e vi como vocês trataram essa questão, precisamente, da fiscalização. Agora, eu estou de acordo que eu acho que, voltando um pouco à minha fala e a alguns aspectos que eu queria salientar, eu acho que, mais uma vez, a responsabilidade do desenho da política pública e das responsabilidades dos vários atores deve ser da ERI. A ERI tem que, em função
da realidade, por um lado, da realidade local e de questões que são transversais a todo o país, ver da forma como é que os recursos podem ser otimizados, e primeiro a informação integrada, primeiro aspecto, e depois os recursos otimizados no sentido de poder fazer da melhor forma a fiscalização, porque de facto não faz sentido o particular ser visitado pela vigilância sanitária, pelo órgão ambiental, pela ERI, pelo município, etc. Isso não faz sentido. Não faz sentido não só por uma questão de recursos, mas também não faz sentido do ponto de vista prático. E, portanto, eu acho que esta resolução tem que ser uma oportunidade para poder clarificar ou, pelo menos, melhorar essa situação. Não é? Isso, sem qualquer dúvida. Obrigada, professor. Obrigada, Marcela. A gente tem também um comentário aqui da Lorena, que eu acho que vai muito no que a gente está conversando aqui, né? Ela até perguntou se a Ana não poderia incluir um módulo no sistema de informações de recursos hídricos ou de saneamento, ou até o próprio Ministério no Sinisa, né? E aí a ideia do módulo seria manter um cadastro, né, dessas intervenções atualizadas, e aí talvez ter essa interface com os demais órgãos. Eu queria ver se a Lorena está aí, se ela quer comentar um pouquinho o que ela colocou aqui no chat. Mas, assim, professora, ela também disse, né, que a preocupação que ela tem é em relação aos postos de captação de água subterrânea, né, em relação à contaminação da água subterrânea, porque hoje é difícil a gente ter realmente um cadastro de todos esses postos que estão aí, né? Então, não sei se você quer comentar alguma coisa nesse sentido. Você está com o microfone mutado. Desculpa. Não, só para dizer que estou completamente de acordo. Portanto, os problemas são distintos. A grande diferença que existe da água para o esgotamento sanitário é que a água estamos mais próximos da universalização. E, portanto, mas os problemas são distintos e não quer dizer que, aparentemente, possam parecer mais simples, porque são mais localizados, portanto, não envolvem o transporte, mas podem ser mais difíceis de resolver. E, além disso, o impacto também, do ponto de vista da saúde pública, de uma má solução em termos de qualidade da água tem mais impacto que uma má solução, uma solução ruim do esgotamento sanitário. E o Sinisa, né, ele trouxe ali dentro do módulo dos municípios essa questão dos municípios preencherem, né, alguns tipos de soluções alternativas. E aí talvez seja um primeiro mapeamento aí que a gente vai conseguir ter, um primeiro diagnóstico que a gente vai conseguir ter desse universo que existe, né? Mas, enfim, é o módulo dos municípios, é o primeiro ano, então a gente ainda tem muito a amadurecer nessa coleta de informações, né? Bom, gente, aí eu queria passar também a palavra agora para a Ocilene, que ela levantou a mão, eu não sei qual que é o assunto que ela quer abordar, mas, Ocilene, fique à vontade aí para conversar aqui conosco. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar pelo evento, bastante esclarecedor, e para a GERB estar coincidindo no momento em que o Comitê Técnico de Regulação está discutindo, fazendo aí as suas primeiras impressões em relação à NR8, enquanto eles estão em uma sala discutindo, eu estou aqui participando desse evento, e a gente está vendo o grande interesse e envolvimento que todos estão tendo para que essa normativa seja colocada em prática. E, do nosso ponto de vista, a gente percebe que, de fato, essa normativa, trazendo essa questão das soluções alternativas, deixa o Brasil mais perto de atingir aquilo que está proposto na Lei 14.026, até 2033. A gente está vendo isso com bastante otimismo, mas com uma série de preocupações também, porque são muitas limitações. Aqui no nosso município, nós temos um problema sério em relação à perfuração de poços de forma... de qualquer jeito, não tem uma fiscalização que dê conta de organizar isso. Vejo isso com muita preocupação, como é que a gente vai garantir qualidade nessas soluções alternativas, considerando isso. Nós já temos uns 2 anos, enquanto órgão regulador, a gente vem discutindo com o SGB, o Serviço Geológico do Brasil, alguma parceria para a gente tentar entender
porque somos uma agência municipal e a responsabilidade de fiscalização de águas subterrâneas não é nossa, então nós nos aproximamos desse serviço. Hoje nós temos um convênio com o Serviço Geológico do Brasil, o antigo CPRM, e aí a gente pode, nós estamos começando um diálogo técnico para nos aproximar de um entendimento de como funciona e de como vamos poder, e de quem fiscaliza, como pode ser feito. Então, eu percebo que dentro dessa normativa, a gente vai se aprofundar e utilizar também esse instrumento, esse convênio que nós temos com esse órgão, que vem bem ao encontro aí do que a Marcela falou, dessa soma de esforços de vários órgãos, que é o que vai naturalmente ocorrer. Né? Eu acho que é um desafio muito grande para as ERIs de todo o Brasil, principalmente essas pequenas, como a gente aqui em Buritis, nós somos uma agência municipal e que temos, nesse momento, atuação só no município de Buritis. Estamos aí em vias de celebrar convênios com outros municípios, mas, por enquanto, só o nosso. Então, eu vejo aqui que a gente tem que construir uma soma muito grande para a gente conseguir fazer e implementar as soluções alternativas. Por outro lado, vejo com muito otimismo um caminho para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, onde o Brasil merece estar. Obrigada aí pelo espaço. Obrigado, Alice. Um prazer sempre. Obrigada, Silene. Bom, então, a gente tem mais um outro comentário aqui no chat do Marcelo Bispo. Até queria ver se ele também quer abrir o microfone para falar um pouquinho, mas ele entende como fundamental, né, a gente reconhecer o trabalho desenvolvido pela Embrapa e pela Funasa, né, que já tem implementado soluções alternativas com tecnologias acessíveis e eficientes voltadas tanto para o abastecimento de água como para o tratamento de esgoto, principalmente em comunidades rurais e comunidades isoladas. Então, ele entende, né, que é importante a gente incorporar essas experiências e adaptá-las, né, para o arcabouço regulatório. Marcelo, você quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Ok, Luísa, bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Marcelo Bispo, da ARCESP. Aqui em São Paulo, a gente está passando um momento muito especial da regulação da prestadora, que era, né, uma empresa estadual, a Sabesp, agora recentemente privatizada. E o contrato, esse novo contrato, trouxe várias alterações e novidades, dentre elas que agora a prestadora é responsável pela prestação de serviço em todo o território do município, né? Então, antes, o que era a prestação de serviço, principalmente na área urbana, um pouco estendida, mudou, agora vai atender a todo o território. Isso inclui, então, áreas rurais, comunidades isoladas e até na área urbana, áreas passíveis de reurbanização. Então, está no escopo também a implementação de soluções alternativas e que o prestador vai ter que implementá-las, né? Então, esse momento aqui para nós é muito importante. A gente já está com uma entidade de governança interfederativa entre Estado e município, e esse tema tem aparecido muito. Essas reuniões com os municípios, que totalizam 371 municípios, esse contato direto com os representantes dos municípios já acontece, e o tema do saneamento rural e de áreas de comunidades isoladas já está pegando, né? Então, principalmente nas prefeituras onde elas já faz algum tipo de trabalho de atender essas comunidades rurais com abastecimento de água ou esgotamento sanitário, né? Então, os municípios, eles já querem passar a bola para o prestador para que eles atendam de pronto essas comunidades, né? Então, essa fase de o regulador apresentar o regulamento para que o prestador faça o seu planejamento de como atender é urgente, né? E também visto que aqui em São Paulo tem o desafio que eles assumiram de fazer a universalização até 2029, né? Então, eles estão correndo com tudo.
né, assim, com as obras, planejamento, e eu percebo assim que tem um engajamento muito grande das outras esferas de governo para fazer com que essa universalização aconteça, né? Então, com os órgãos de licenciamento também. Então, por isso que eu trouxe essa questão da Embrapa e da Funasa, que a gente sabe que tem já atuação há anos, né, nesse tema e que é importante a gente olhar também para esses trabalhos que já foram realizados nesses territórios. Com certeza, Marcelo. Eu acho que é bem importante a gente pegar essas experiências, né? Verificar, já que a gente já tem uma boa prática sendo realizada, né? E ver como que a gente consegue adaptá-lo para dentro da regulação. O professor Rui, você quer comentar alguma coisa em relação à fala do Marcelo? Eu acho que o professor Rui, ele já teve o problema de conexão, mas só agradecer a nota, de qualquer modo, nós já íamos ter em conta os trabalhos da FUNASA, até porque temos bem conhecimento da atuação da FUNASA no âmbito destes territórios, sobretudo os mais rurais, e que seguramente são tidos em consideração. Obrigado. Perfeito, Pedro, obrigada. Bom, nesse sentido, acho que a gente já pode se encaminhar para o final aqui, né? Eu só queria dizer que o pessoal acabou compartilhando, né? Tanto o Denis compartilhou a resolução que já existe na Ares, né? É o que ele comentou aqui. E também a gente tem o Leandro, da ADASE, que compartilhou uma minuta para contribuir com o projeto. Até queria ver se o Leandro também quer falar um pouquinho da experiência da ADASA, né? Mas ele avisou aqui no chat que ele iniciou essa discussão na ADASA, com uma minuta de resolução sobre soluções alternativas com a CAESB, né, junto com o prestador. E a estratégia inicial seria implementar uma norma com diretrizes gerais, que seria a alternativa número 3, que foi apresentada ali pelo Rui, dentro ali do problema regulatório. Né? Então, ele compartilhou conosco a minuta, mas eu queria ver se o Leandro está por aí, se numa dessas ele não quer comentar um pouquinho da experiência, antes de a gente encerrar. Bom dia, Luísa. Me escuta? Bom dia, sim. Primeiramente, gente, é um prazer aqui participar, né, desse projeto aí com vocês. É um desafio também aqui para a DASA a regulamentação das soluções alternativas. Durante muitos anos, né, nós tivemos dificuldades em fazer, né, uma contabilização. Isso impacta muito no indicador de universalização, como a gente tem discutido. Então, assim, é um grande desafio aqui para a gente também ter informações sobre essas soluções, né? A gente não tem órgãos hoje que tenham esse cadastro dessas soluções. Então, assim, a gente está querendo, então, fazer uma norma, a princípio, mais geral, né? Até porque, pelo tempo que nós tínhamos para fazer essa discussão, acho que o projeto vai contribuir muito para as nossas discussões e para implementar e engrandecer esse trabalho, né? Com certeza. A princípio, nós estamos vinculando ao plano de exploração da CAESB, fazendo com que ela delimite as regiões que ela fosse fazer o atendimento por soluções alternativas, e naquela delimitação espacial mesmo, que já é um trabalho que a gente tem fazendo de mapeamento de áreas não atendidas, que ela especifique onde ela vai atender com essas soluções alternativas e, a partir dessa delimitação, fazer o cadastramento dessas soluções. Então, estamos transferindo para o prestador essa responsabilidade. Lógico que a agência reguladora faz em conjunto e valida aquele cadastro que ela tem, mas acho que é impossível, inviável que a ANA passou de transferir essa responsabilidade para a agência reguladora, até porque a agência reguladora não é um órgão executivo. Então, isso a gente tem bem claro, que esse cadastro ele vai ser feito pela agência reguladora, mas em conjunto com a concessionária, até porque ela tem que demonstrar que ela faz que ela presta o serviço para aquelas regiões, né? Então, acho que faz mais sentido a concessionária ter esse cadastro. A partir disso, ela vai ter teria um contrato de adesão com o usuário, regulamentando aquele serviço que vai ser prestado. Isso a gente deixou ainda para que a própria concessionária apresente uma proposta, e a gente validaria isso fora da resolução, porque traz uma agilidade também para o processo, não discutir todos esses termos dentro da resolução, mas isso também está em aberto ainda. E é isso, assim, e aí, a partir desse cadastramento, a gente contabilizaria essas unidades que sejam atendidas e que estejam adequadas dentro dos critérios da resolução no indicador de universalização e atendendo aí, então, ao que foi estabelecido pela ANA. Fora isso, nós temos ainda aquela ação de prestação que a ANA considerou que pode ser contabilizada, aquela ação privada, né, que não está dentro do serviço
público, mas que poderia ser contabilizada, e essa aí é a grande dificuldade de fazer esse cadastramento e validar essas unidades. Então, a princípio, a nossa expectativa é trabalhar com o indicador de atendimento por prestação de serviço e não por ação de saneamento, como foi colocado, que seria bem difícil para implementar. Mas é isso, aí eu deixo também, fico à disposição do professor Rui, do projeto, se quiser, né, fazer alguma reunião específica, ou se alguém tiver alguma dúvida de como a gente já conduziu esse trabalho até o momento, e agradecer a oportunidade. Obrigado, Luísa. Obrigado, Obrigada. Leandro. Obrigado, Leandro. É um gosto revê-lo, né? Desde a última vez. E obrigado pela contribuição, e seguramente não será a última vez que falaremos sobre o assunto. Tomei nota da minuta, e também já tínhamos esse conhecimento que ela existia, e voltaremos a falar sobre seguramente. Obrigado, Leandro. Obrigada, Pedro. Obrigada, Leandro. Acho que esse momento é bem importante para a gente trazer, né, o que a gente já tem. Então, pegar essa experiência que a DASA já está minutando aí, com certeza vai enriquecer e trazer algumas orientações aí para dentro do projeto. Bom, gente, eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso webinar. Eu sei que a gente não conseguiu atender, né, a todas as interações do chat. Então, o Otávio disponibilizou para vocês um link, né, onde é importante que vocês coloquem a sua percepção tanto desse evento de hoje, quanto aquilo que vocês consideram importante a gente abordar dentro do trabalho, né, alguns pontos de atenção, algumas premissas, alguns conceitos, experiências também que vocês conhecem. Então, a gente encerra o webinar, mas a gente deixa esse link, né, para que vocês compartilhem conosco essas percepções de vocês em relação a esse tema de soluções alternativas. Então, eu queria agradecer, né, a todos os participantes que estiveram aqui, que falaram conosco, que contribuíram, que fizeram essa interação pelo chat. Eu acho que, como eu falei ao longo do webinar, é muito importante a gente ter esses subsídios, né, para fazer um documento que atenda, né, os anseios de todo mundo. Queria agradecer também ao Pedro e ao Rui, não sei se o Rui ainda está aqui, mas, enfim, pela explanação toda que foi dada hoje, pelo esse marco, vamos dizer assim, do trabalho junto com os demais associados, né? Dizer que tanto a gente que faz parte do grupo que vai avaliar os produtos, quanto tenho certeza da consultoria, estamos à disposição, caso vocês também queiram, enfim, marcar reuniões específicas, né, para debater algum ponto, alguma problemática, alguma situação que já existe. Eu acho que isso é importante. Essa fase, esse mês aí, a gente vai ter para fazer essa coleta de informações e subsídios, tá? E queria também agradecer a todo mundo da ABAR que organizou também esse evento, e ao pessoal do grupo de trabalho, né, o Otávio, o Cássio, o Samuel e o Rodrigo, né? A gente vai, enfim, se reunir aí para todos os produtos a gente conseguir avaliar e validar e fazer essa ponte, né, entre a ABAR e a consultoria. Então, gente, queria finalizar com mais 2 recados. Dizer que, lembrando, né, que a gente tem aí as inscrições que foram prorrogadas até o dia 13, com o primeiro lote, né, um lote promocional. Então, vejam com seus diretores, com seus presidentes, para fazer essa participação massiva aí do pessoal que está associado à BAR. Mas também eu queria dizer que esse convite, né, ele não se estende somente aos reguladores que são associados, mas ele se estende, obviamente, para os prestadores, para o pessoal da área acadêmica, né, para todos aqueles que estão interessados no tema, talvez outras consultorias, enfim. Eu acho que o importante é a gente ter uma pluralidade de opiniões para a gente conseguir trazer dentro desses documentos a melhor realidade aí possível. Então, era isso, gente. Obrigada por todos vocês estarem por aqui. Não esqueçam de preencher o formulário e espero, né, vê-los aí em Aracaju, lá em março, para a gente finalizar, então, esse projeto e ter aí, né, o que a gente almeja tanto, que é essa análise de impacto, esse documento base e também, né, a minuta de resolução, para poder dar o subsídio aí para todas as ERIs normatizarem esse assunto. Então, era isso, gente. Muito obrigada. Bom almoço a todos e até a próxima. Não sei se eu queria passar a palavra também para o professor Rui e para o Pedro, para eles também fazerem uma fala final.
Eu julgo que o professor ele não está online, mas, pronto, mas de facto agradecer a participação de todos. Ainda mantemos mais de 80 participantes, o que é o número de registro, e claramente demonstra a importância e pertinência do tema, e que todas as contribuições serão devidamente tidas em consideração, mesmo nesta oportunidade do webinar ou num e-mail mais tarde. Ou seja, acho que os nossos e-mails estão à disposição de todos e de conhecimento de todos. Basta colocar a questão, ou uma reunião mais técnica, ou uma discussão mais pormenorizada, seguramente teremos à disposição para contribuir o máximo e o melhor possível com o produto final e da maior relevância para todas as ERIs. Agradecer mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Pedro, obrigada a todo mundo e até a próxima.